Olá, mães, tudo bem? Hoje estamos continuando aqui no livro Gerando no Secreto, falando das disciplinas espirituais. Primeiro, sobre o jejum, estamos na página 60. E nós vamos falar hoje sobre durações de um jejum bíblico. E ela prossegue aqui. A Bíblia não determina regras quanto à duração do jejum. Cada um é livre para escolher quando, como e quanto jejua. Há exemplos nas Escrituras de variadas durações, que não determinam necessariamente a duração do nosso jejum, mas nos dá perspectiva sobre a possibilidade de jejuns maiores. Jejum de um período do dia. Juízes 20 e 26. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Agora vamos falar de jejum de um dia. Está em Levítico 16, 29 e 31. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossas almas, isto é estatuto perpétuo. Jejum de 3 dias. Está as referências aqui. Em Esther 4,16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minha serva também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Em Atos 9:9 ele diz, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu nada. Agora, sobre o jejum de 7 dias. Em 1 Samuel 31:13 diz, e tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. Em 2 Samuel 12, de 15 a 18 diz, então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia a criança morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Jejum de 14 dias. Em Atos 27:33 está a referência. E entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Jejum de 21 dias. Está em Daniel 10:3. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Em Êxodo 34:28, nós vamos falar do jejum de 40 dias, de Moisés que jejuou 40 dias. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos.
Aqui vale lembrar que esse jejum de 40 dias de Moisés, ele não bebeu água, porque estava também na presença do Senhor, né? Nós não podemos fazer esse jejum de 40 dias sem beber água, né? E esses jejuns mais prolongados sempre com orientação médica, né? Porque eles precisam de um acompanhamento melhor. Elias, 40 dias. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Referência está em 1 Reis 19:8. Jesus Cristo, 40 dias também. Está em Lucas 4:2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele teve fome. Texto baseado no curso e no livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Agora vamos para o tópico disciplina espiritual da oração. Durante o ministério de Jesus aqui na Terra, seus discípulos o viram realizar muitos milagres e maravilhas, mas talvez o que mais assombrava era a intimidade que ele tinha com o Pai quando orava. A Bíblia relata em Lucas 11:1 que um de seus discípulos pediu: ensina-nos a orar, não a curar, não a pregar, mas a orar. Pois quando Jesus orava, era como se tocasse a eternidade. Em Lucas 11:1 está: e aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, ele disse a um dos seus discípulos. Um dos seus discípulos lhe disse, né? Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos. As Escrituras registram por várias vezes que Jesus se retirava para orar. Mas por que Jesus orava tanto se ele era o Filho de Deus? Justamente porque ele era o Filho de Deus. Qualquer filho que tenha um pai amoroso desejaria desfrutar o máximo de tempo possível com ele. Pela graça da cruz de Cristo, fomos reconciliados e, por meio do novo e vivo caminho que é Cristo, temos acesso ao Pai novamente, como afirmam as Escrituras. Em João 1,12 está: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A oração não é simplesmente importante, ela é vital para a vida do cristão. Por meio da oração, os céus invadem a terra. A vontade de Deus se torna conhecida e a presença do Senhor se manifesta entre os homens. Quando oramos, caminhamos com Deus, nos alimentamos do seu caráter e virtudes, deixamos de ser quem éramos para nos tornarmos parecidos com Ele. Orar a palavra de Deus é ainda mais especial, como vou lhe ensinar nos próximos capítulos. Orar a palavra faz com que a minha fé aumente, me faz apropriar das promessas de Deus e me fortalece para as batalhas. Agora vamos para disciplina, o tópico disciplina espiritual, leitura da palavra. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É improvável desenvolver um amor genuíno por alguém que não conhecemos. Deus optou por se revelar à humanidade por meio de sua palavra. Portanto, é absolutamente contraditório afirmar que amamos a Deus se não amamos a sua palavra. Devemos buscar ardentemente entender quem é Deus e familiarizarmos com suas escrituras. É inegavelmente difícil estabelecer um relacionamento íntimo com alguém que não conhecemos profundamente, e, da mesma forma, gastar tempo com as Escrituras é crucial. Essa leitura não deve ser superficial. Não estamos simplesmente folheando um livro comum.
Devemos ter a convicção de que, ao abrir as páginas da Bíblia, não estamos apenas lendo um livro, mas sim conhecendo uma pessoa. Ouvir a voz de Deus é impossível se negligenciarmos a leitura de Sua palavra. A palavra é libertadora, pois é a própria verdade. Devemos cultivar um amor pelo Deus apresentado nas Escrituras. Não são uma versão distorcida que tentamos criar em nossa imaginação. A mentira nos aprisiona e nos escraviza, tornando-nos prisioneiros de uma ilusão que conduz à morte. Por outro lado, o conhecimento da verdade contido na palavra tem o poder de nos libertar, transformar e salvar a nossa alma. Paulo, em 2 Timóteo 3, de 16 a 17, afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E certamente aqui está uma versão revisada do texto. Quando Paulo menciona para a educação na justiça, está indicando que a palavra de Deus é instrutiva. Por meio dela, adquirimos uma nova mentalidade, permitindo, por meio da prática, que sejamos transformados à imagem de Cristo. O conhecimento da palavra de Deus nos protege contra as artimanhas do inimigo de nossas almas. Quando Jesus enfrentou as tentações de Satanás no deserto, triunfou por meio do conhecimento da verdade, desmantelando as meias-verdades apresentadas pelo inimigo. Paulo, em 2 Coríntios, de 10 a 4 a 5, chama essas meias-verdades de sofismas, ou seja, uma mentira com aparência de verdade. Em 2 Coríntios 10, de 4 a 5 está: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Em algumas versões está levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Por causa disso, é muito importante não apenas saber o que está escrito, mas de fato conhecer intimamente a palavra da verdade como um todo, como declara em Salmos 119, 160. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. A vontade do Pai não é apenas que sejamos livres, mas que nos tornemos pregadores desta boa notícia, a verdade que liberta. Assim como acessamos essa graça por meio da fé, que veio por ouvir a mensagem do Evangelho, que conheçamos essa verdade até que sejamos como cartas vivas a todos os que ainda estão aprisionados na mentira. 2 Coríntios 3:3 está: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não apenas com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e é gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos.